Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. E nós vamos iniciar a nossa terceira unidade, já, conteúdo do segundo bimestre, como eu já expliquei para vocês, tá bom? Na aula de hoje, a gente vai começar. Eu sei que esse conteúdo que nós vimos, alguns de vocês já iniciaram naquele outro aplicativo que a gente tinha visto antes das férias, porque eu iniciei, mas como nem todos tinham acesso àquele aplicativo ainda, eu sei que nem todos conseguiram ter acesso ao vídeo que eu gravei antes e postei lá no Google Sala de Aula, que é esse aplicativo. Então, eu vou fazer o seguinte, a gente vai reiniciar esse conteúdo, tá bom? Só que hoje é mais completo. A gente vai ver algumas coisas que não estavam naquele outro vídeo, tá bom? E nós vamos já iniciar com algumas atividades, vamos conversar sobre algumas coisas, tá bom? Então eu preparei um material para vocês, vou compartilhar minha tela, a tela do meu computador, para vocês poderem acompanharem e terem acesso a esse material, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui para vocês terem acesso a tudo isso que eu preparei e irem acompanhando e não ficarem perdidos. Então vamos lá. O título da nossa terceira unidade, primeira unidade do segundo bimestre, é Life is a Song. Então, a vida é uma música. Então, o tema dessa unidade é justamente esse. Nós vamos falar muito sobre música, sobre gêneros musicais, sobre o efeito que a música tem na nossa vida. Então, a gente vai dar uma iniciada por aí. Então, para começar, eu separei aqui alguns musical instruments, que são alguns instrumentos musicais que nós vamos estar sempre falando, que são muito presentes em alguns gêneros musicais que nós também vamos ver. Não coloquei todos, porque são muitos. Então, ia ficar um vocabulário muito extenso para vocês aprenderem. E também não tem a necessidade agora da gente ver tudo isso, certo? Coloquei os mais comuns, os mais conhecidos. Então, vamos lá. Guitar, nós temos guitar, que é o violão, e electric guitar. Professora, mas não é a mesma coisa? Não. Guitar, gente, vocês têm que tomar muito cuidado com quando a gente vai falando só guitar, é o violão. Electric guitar é a guitarra mesmo, a guitarra elétrica, tá bom? Então tem que tomar cuidado, porque pelo fato da palavra guitar ser um falso cognato, né? Aquela palavra que é uma coisa e parece uma coisa, mas é outra, que a gente já viu em sala de aula isso, precisa se tomar muito cuidado para não confundir as duas palavras, tá certo? Então, às vezes, até numa leitura, você vê guitar, guitar, é guitarra. Não é, é violão, tá? Cuidado para não confundir. E outra coisa, em alguns países, o violão, ele é chamado de acoustic guitar, que é o violão acústico, digamos assim, e electric guitar, que é a guitarra mesmo, a guitarra elétrica, certo? Então, em alguns países é comum ter essa nomenclatura para violão. Vamos continuar. Nós temos drums, que é a bateria. A gente sabe que a bateria ela é composta por vários elementos, que separadamente cada um tem o seu nome. Tem a pedaleira, tem os pratos, tem a caixa, mas ao todo ela completinha, com todos os itens, nós chamamos de drums. Temos keyboard or piano. Keyboard, gente, é o teclado e piano é o piano. Ah, professora, mas por que tá com a mesma figura? Porque hoje em dia, antigamente não era possível, mas hoje em dia a gente tem pianos elétricos, que eles têm as mesmas funções, a mesma sonoridade de um piano que não é elétrico, né, daqueles pianos tradicionais, mas ele tem o mesmo efeito, certo? Alguns deles vêm até com aquele coisinha de botar o pé, que eu acho que é pedal, se não me engano é pedal, para você ir fazendo algumas mudanças no som. Alguns deles até ele vem acompanhando, certo? Então tem uma diferença técnica entre teclado e piano, tem, que eu
particularmente, é um conhecimento que eu ainda não tenho, um conhecimento musical, técnico de quem toca um instrumento. Mas se alguém tocar, alguém na turma, na próxima videochamada, explica pra gente a diferença, tá bom? E aí, tem essa diferença, só que keyboard é o teclado mesmo e piano, o piano, seja ele elétrico ou seja ele o piano tradicional, aquele piano de cauda, aquele piano bem chique, bem bonito, que a gente vê nos filmes, que a gente vê nas séries, que a gente vê até às vezes em alguns shows, por exemplo, show do Roberto Carlos, o especial de fim de ano do Roberto Carlos sempre tem ele tocando piano. Então esse é o piano mais tradicional, certo? O próximo, saxophone, que é o saxofone, que para mim é um dos instrumentos mais bonitos, um dos instrumentos mais legais. É extremamente difícil de se tocar, precisa ter muito fôlego, muita técnica, mas eu acho muito bacana. E nós temos violin, que é o violino, certo? Então, esses são alguns dos instrumentos musicais. Não são todos, a gente não vai ver todos aqui, porque não tem como, né? Porque são muitos, existem muitos instrumentos musicais no mundo. Mas esses instrumentos musicais, eles vão estar presentes nas músicas, consequentemente, nos gêneros musicais. Alguns são mais presentes em alguns gêneros do que outros. E a gente vai ver o nome dos gêneros e a gente vai classificando aos pouquinhos. Então, music genres são os gêneros musicais. A gente vai ver um por um, não são todos, obviamente. Existem até alguns gêneros musicais que hoje em dia são novos, são muito recentes. Então, a gente vai ver os mais tradicionais, os mais conhecidos, certo? Vamos aqui. Nós temos rock music, que é um gênero musical conhecido por ser muito agitado, muito barulhento. É um gênero musical que dominou grande parte do século XX. Nas décadas de 60, 70, 80, o rock era o gênero musical mais tocado nas rádios, mais conhecido. E com grandes nomes até hoje, como Elvis, Beatles, Rolling Stones, Guns N' Roses. Esses são o rock mais tradicional. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem Titãs, Paralamas do Sucesso, temos Capital Inicial, temos, deixa eu ver, acho que talvez Jota Quest, né? Não é muito rock, é mais um pop rock, porque a gente vai ver a diferença do rock pro pop, já já. Então, tem Renato Russo, são que às vezes se misturam os gêneros, né? Às vezes um artista, não tem como a gente dizer, tal artista só toca tal estilo musical. Porque às vezes de uma música para outra, ele toca uma música que é extremamente rock, mas às vezes vai para MPB, vai para uma música mais romântica, certo? E a gente vai ver isso conforme a gente for vendo os gêneros musicais, tá bom? Então, nós temos aqui pop music. Pop music é a música popular. Pop é a abreviação de popular. Então, vem de popular mesmo. São as músicas mais acessíveis, as músicas que tocam mais nas rádios. Então, aqui eu coloquei a foto de alguns cantores que são os cantores de pop mais famosos do pop internacional. A gente tem Justin Bieber, Beyoncé, Rihanna, Katy Perry, Dua Lipa, temos Bruno Mars, certo? Então, nós temos... Esses são alguns dos cantores mais famosos no cenário pop internacional. Mas aqui no Brasil a gente tem Anitta, Luísa Sonza, que às vezes se misturam um pouco com o funk, mas são cantores de pop também, certo? Então, isso aqui no Brasil tudo muito misturado, né? Tem cantor que toca sertanejo, mas quando pensa que não tá tocando forró, tem cantor que é de funk, mas quando pensa que não tá no pop, então é tudo bem misturado isso. E R&B. R&B também é uma abreviação. R, que é o R de rhythm, que significa ritmo, e B de black, que vem de black music, de música negra. Então, R&B era um ritmo, era uma música que tinha essas duas características, de ser uma música mais ritmada, uma música que tem mais dança, mais dançante, algumas, né? E era uma música mais característica do povo negro, das pessoas eram mais cantores negros que cantavam R&B, principalmente no século XX, na década de 60, na década de 70, onde a segregação racial, principalmente nos Estados Unidos, era muito forte.
onde negros não se misturavam com brancos. Não podia ter, por exemplo, no ônibus, aí tinha os lugares para os brancos e os lugares para os negros, né? Vocês podem até perguntar isso para João Neto, professor de história, que ele vai saber explicar melhor do que eu, mas isso foi um tempo de segregação racial muito sério nos Estados Unidos. Graças a Deus isso não é mais assim, mas ainda existem muitas barreiras. Então, R&B naquela época era a música mais tradicional dos cantores negros. Nós temos country, que é o mais próximo da música sertaneja aqui no Brasil. Temos também classical, que são a música clássica, aquela música erudita, que não tem letra, é só instrumental, violão, piano, violino, violoncelo, esses instrumentos mais tradicionais, mais antigos, bom? Nós temos também romantic or ballad, que são as músicas românticas. Agora, romântico não é um gênero musical propriamente dito, ele é uma característica das músicas, porque uma música romântica é uma música que tem uma letra melódica, uma letra que fala sobre relacionamentos, sobre sentimentos, e aí por isso eu coloquei os dois nomes, porque uma música romântica, geralmente, tradicionalmente, ela é chamada de balada, é uma ballad, aquela música mais calminha, que envolve mais você, que toca lá fundo no seu coração. A gente hoje em dia tem o gênero sofrência, né? Que vai lá no coração, aí o povo sofre, chora e tal. Que sempre muito voltado para o sertanejo, tá bom? Que é o mais próximo do country. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas diferenças, com essas características. Eu não conseguir colocar o vídeo aqui, mas vai ficar como se fosse uma atividade de casa também. Eu quero que vocês assistam até a próxima aula esse vídeo aqui, The Evolution of Music, do Pentatonix, que é um vídeo sensacional. Ele só tem 4 minutos, ele é muito legal. Tá disponível no YouTube, por isso eu coloquei aqui o print para vocês assistirem. É um vídeo assim muito massa, que fala um pouquinho sobre a evolução da música, sobre como a música era ao passar dos séculos, das décadas, dos artistas principais. Então eu quero que vocês façam a seguinte experiência. Vocês vão assistir esse vídeo e vocês vão fazer, toda aula a gente vai fazer um diário musical. Esse é o primeiro, não é uma música específica. Nas próximas semanas a gente vai fazer com músicas mesmo. E aí você vai pegar o seu caderno, vai colocar lá no seu caderno o cabeçalho completo e vai escrever um título, Musical Diary, diário musical, certo? E aí você vai colocar o nome do vídeo, Evolution of Music Pentatonix, e aí você vai escrever, eu quero assim, no máximo, entre 5 e 10 linhas, o que você achou da evolução da música ao assistir esse vídeo. Qual foi a sensação que você teve? Quais foram as características de evolução da música que você conseguiu perceber, tá bom? Vocês vão assistir esse vídeo, fazer esse registro no caderno e na próxima aula, na próxima videochamada que a gente fizer, aí a gente vai conversar e vocês vão me explicar me contar qual foi a experiência de vocês quando assistiram esse vídeo. O que vocês sentiram? Quais foram os detalhes? O que vocês acharam? Se vocês acharam que não é bem assim, se vocês já viram de uma forma diferente, certo? Vocês vão fazer isso. E também, cadê? Deixa eu voltar aqui. Isso. E também vocês vão fazer uns exercícios da página 18 e 19. 18 e 19 do Extra Classe, tá? Lá no finalzinho, aquela seção lá de trás, vocês vão fazer com a página 18 e 19. A gente tem a letra de uma música bem conhecida, I Will Always Love You, tá bom? Eu não quero que vocês escutem essa música, não precisa, pelo menos não agora, tá? Tem a letra da música e a gente tem quatro perguntas. A primeira, in your opinion, does this song tell us a story or just isolated facts? Na sua opinião, essa música conta uma história ou fatos isolados? 2, what kind of sentiment does this song evoke in us? Que tipo de sentimento essa música pode despertar em nós? Pela letra vocês vão ter uma ideia. Número 3,
Can you tell if stanzas and verses which form the song are long or short? Vocês conseguem dizer se as estrofes ou os versos que formam a música são curtos ou longos? E na 4, can you establish rhymes in the song? Vocês conseguem identificar rimas nessa música, na letra da música? Dá para vocês terem uma noçãozinha aí, tá bom? Então, na próxima videochamada, essas duas coisas. Sobre o vídeo do Pentatonix, da evolução da música, e a correção dessa atividade do livro, certo? Então aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode assistir o vídeo de novo, pode mandar mensagem para mim, que a gente vai se falando e vai resolvendo as dúvidas de vocês, tá bom? Beijo, até a próxima, bye bye!